De 4 de março de 1919, passou a se denominar Clube Demolay, e que veio depois foi o crescimento, que se estendeu aos mais longes lugares da Terra. Sua chegada no Brasil foi em agosto de 1980, que foi o capítulo Rio de Janeiro, de número 00. Uma organização, uma sociedade secreta, uma irmandade, repleta de histórias, mitos, ideais, e em volta de mistérios, desvendaremos todos os segredos desta obra. Bom dia, gente. Estou aqui com Marcelo Teles, ele é membro do Conselho Consultivo do capítulo Paracy, e hoje eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o que é de fato a Ordem Demolay. Bom dia a todos. Primeiramente, eu agradeço esse convite especial para estar falando um pouco aqui sobre uma instituição que eu amo, que faz parte da minha vida, de toda a minha trajetória. A Ordem Demolay é uma organização juvenil que já tem mais de um século de funcionamento. Ela surgiu nos Estados Unidos em 1919, sob o cuidado de um jovem, à época de 24 anos, chamado Frank Sherman, que ele vislumbrou a necessidade de amparar jovens que não tinham a figura paterna por perto, o que foi assim consubstanciado no caso de um jovem, especificamente, que ele teve contato, chamado Luiz Gordon Lauer, que tinha perdido o pai em uma caçada. O pai havia falecido, ele tinha ficado órfão, e ele tinha outros irmãos, e lá na cultura americana, naturalmente ele se tornaria um homem da família, teria que trabalhar, etc. Então, Frank Sherman ele empregou esse jovem e ele ficou impressionado com como ele era responsável, diligente, e ia ganhando responsabilidade rapidamente. Mas ele achou que não bastaria só dar um emprego a esse jovem. Ele queria fornecer mais, fornecer ensinamentos, experiências. Foi quando ele teve a ideia de convidar outros jovens da comunidade lá de Kansas City, estado do Missouri, para poder dar a esses jovens as atividades que eles pudessem fazer para ter esse crescimento. Foi então que surgiu o primeiro capítulo, que é o nome que é dado à célula fundamental da organização, lá em Kansas City. Foram com 19 jovens que eles fundaram o primeiro capítulo. E desde então, essa instituição ela germinou e floresceu. Ela acabou se espalhando por todos os Estados Unidos e chegou ao Brasil aí na década de 80, primeiramente no Rio de Janeiro, através de um maçom chamado Alberto Mansur. E a gente hoje vive assim, o ápice da Ordem Demolay no Brasil. São mais de 80 capítulos só no estado da Bahia. A gente tem capítulos aqui em todas as cidades vizinhas à nossa comunidade. E muitos jovens têm ganhado, têm sido ajudados em sua formação enquanto cidadãos, filhos, alunos, amigos, que é o principal objetivo da... Bom, gostaria de fazer outra pergunta. O que os jovens eles fazem nesse grupo? Bom, para a gente entender melhor, primeiro a gente precisa explicar qual é o objetivo central da Ordem Demolay. O objetivo central desse grupo é fornecer para os jovens que fazem parte uma oportunidade de aprimoramento pessoal. E como é feito esse aprimoramento? Através do ensinamento, principalmente, da prática de 7 virtudes, que nós chamamos de virtudes cardeais, porque elas baseiam a vida dos jovens. Os jovens têm que aprumar a vida deles com base na prática dessas virtudes. E quais são elas? O amor filial, que é o amor de um filho para com seus pais, a reverência pelas coisas sagradas, o respeito por tudo aquilo que é sagrado para si e também para as outras pessoas, a cortesia. Um jovem demolay tem que ser cortês com os conhecidos e também com os desconhecidos. O companheirismo, afinal, todos que fazem parte deste grupo eles se tratam como irmãos, então eles têm esse exercício do companheirismo. A fidelidade a tudo aquilo que foi contraído como compromisso ao longo da vida. A pureza, afinal, se nós não formos puros de pensamentos, nós não conseguiremos colocar as outras virtudes em prática. E por último, o patriotismo, que não é esse patriotismo muitas vezes visto uma coisa meio que, como eu posso dizer, descaracterizada, mas o patriotismo de fato. Nós estamos inseridos em uma comunidade
uma rua, de um bairro, de uma cidade, e nós devemos, né, uma participação, um retorno à sociedade que nós estamos inseridos. Então esse é o tipo de patriotismo. E além disso, o jovem Demolei, ele busca defender 3 liberdades: a liberdade civil, a liberdade religiosa e a liberdade intelectual. Então, basicamente, esse conteúdo, as 7 virtudes cardeais, esses 3 baluartes, são os principais ensinamentos da ordem Demolei. E eles vão aprender isso através de diversas atividades. Temos as práticas ritualísticas, que são aquelas que eles vão com a roupa social, a capa, né? Além das práticas ritualísticas, os meninos também têm acesso a alguns materiais didáticos, como os guias, livros, e o principal, que são as atividades experienciais, né? Que é colocar a mão na massa de fato, né? A gente tem que transformar a teoria em ação. Então, as nossas principais atividades que eu julgo são as filantropias. A gente faz sopão quinzenalmente, doação de alimentos, arrecadação de agasalhos, e os próprios jovens que realizam essas atividades. Algumas com auxílio das mães, né, que compõem o clube de mães que dá suporte às atividades do capítulo, mas eles que colocam a mão na massa e executam de fato. E eu acho que é uma oportunidade muito bacana que essa juventude tem de ter contato com outras realidades, né? Porque nós, na grande maioria dos membros, e eu acho que do público desse vídeo, tem acesso a condições financeiras privilegiadas, né? Então é muito importante para a formação do jovem que ele conheça realidades distintas, que existem pessoas hoje que enfrentam uma situação de vulnerabilidade social. E isso é importante para que no futuro esses jovens possam dar esse retorno também à sociedade que precisa. Por que o nome do grupo é Demolei? Essa é uma questão interessante que desperta muita curiosidade, às vezes até estranhamento por questões linguísticas, mas não tem nenhum grande mistério, né? Quando o grupo foi formado, Frank Sherman, o criador, ele reuniu os garotos para poder escolher um nome para a instituição. E ele começou a contar histórias de grandes cavaleiros, heróis medievais, que pudessem inspirar os jovens, né, e dar um nome para a instituição. Dentre essas histórias que ele contou a história de Jacques Demolay, né, que foi o último grão-mestre dos Cavaleiros Templários, uma ordem monástica que era ligada à Igreja Católica, muito conhecida no ideário popular pelas cruzadas. E ele tem uma história heróica porque ele foi perseguido, foi cativo, mas ele preferiu morrer do que trair seus companheiros por faltar com o seu juramento. Então, quando Frank Sherman contou essa história para os jovens rapazes, eles ficaram maravilhados e, desde então, né, o nome ficou esse. Primeiro era Demolay Club for Boys, lá nos Estados Unidos, e com o passar do tempo, houve algumas mudanças, e lá ficou Order of Demolay. E quando veio para cá, para o Brasil, Ordem Demolay. Demolay é uma junção, né? Porque como é o nome próprio, era o nome do Jacques, e na época na França, as pessoas recebiam o nome do feudo onde eles moravam, né? E ele morava no feudo de Molay, então por isso que o nome dele era Jacques Demolay. E aí, para poder juntar em uma palavra só, ficou Demolay. Por isso que se escreve o D maiúsculo e o M maiúsculo, porque é uma junção de duas palavras diferentes. Essa é a história do nome da ordem. Bom dia, estamos aqui no capítulo Coraci com os Demolays. Eduardo Gomes, atual mestre conselheiro. João Lucas Tavares, mestre conselheiro. Bom, gostaria de fazer algumas perguntas ao mestre conselheiro. Você pode contar um pouco sobre a sua trajetória na ordem Demolay? Bom, eu estou introduzido na maçonaria desde que eu me conheço por gente, porque meu tio foi um dos cofundadores aqui da loja, conhecido como Zeca Gomes, mas iniciei há 2 anos e foi quando a Ordem Demolay realmente entrou na minha vida e eu passei a conhecer o que era. A Ordem Demolay na minha vida foi essencial, porque eu sempre fui uma pessoa que tinha vergonha, era muito tímido, não conseguia me comunicar em público, se atravei várias vezes em apresentações de colégio, tinha dificuldade em me comunicar até mesmo com uma pessoa só. E aí a Ordem Demolay conseguiu destruir esses dogmas que tinha em minha vida. E hoje em dia, qualquer lugar que eu chego, eu sou muito comunicativo, consigo falar em público com quantas pessoas estiverem em plateia, enfim. E você, João Lucas?
Bom, como Eduardo disse, né, meu avô também foi um grande maçom, só que da loja de Itabuna, não dessa, mas foi por influência de família mesmo, sabe? Meu avô era maçom, tenho muitos primos, 3 primos demolês. Meu irmão iniciou antes de mim e me influenciou também a entrar. Iniciei junto com o Dudu aqui no capítulo há uns 2 anos, né? E como ele disse, né, foi muito bom pra gente, porque a questão de oratória, de falar, então eu era uma pessoa muito tímida, não conseguia falar em público, vergonhosa, e isso, a Ordem da Mulher está ajudando muito a eu conseguir mudar isso e melhorar a minha fala. Então eu acho que foi uma coisa boa na minha vida. Bom, vocês poderiam falar um pouco como que a Ordem Demolei pode impactar a sociedade? Nós trabalhamos com várias filantropias. Primeira de todas e principal aqui no capítulo é o tão famoso sopão. O sopão nós nos reunimos aqui aos domingos de manhã, todos os meninos aqui da maçonaria, nós cortamos, lavamos as verduras e afins e fazemos sopão sempre com a ajuda das mãos. E aí, quando está pronto, a gente sai todo mundo junto também. Geralmente a gente vai uniformizado porque temos a camisa do capítulo para mostrar nossa força. E aí nós entregamos, e é uma coisa gratificante quando a gente chega num lugar mais carente e a gente vê a cara de felicidade das pessoas ao receber aquela sopa, que para nós aqui talvez não seja muita coisa, mas que para eles parece que ganharam na Mega Sena realmente. Temos também o Dia da Criança, que em conjunto com o Clube da Fraternidade, que é o clube das tias, que são as esposas máximas, nós fazemos um dia de brincadeira. Colocamos pula-pula, colocamos casinha de bolinha, damos brinquedos, fazemos lanches e passamos um dia aqui nos divertindo com as crianças. E além de a gente beneficiar a sociedade com isso, é um momento bom da gente estar com os irmãos ali, preparando a sopa, botando os meninos para cortar as verduras, à tarde um momento de confraternização com os irmãos e ainda fazendo uma coisa que é para o bem, né? Que é para a doação. Até porque nós nos aproximamos, eu e João Lucas, de uma idade que a gente está prestes a passar no vestibular e morar sozinho, quem sabe. E aí é muito importante para esses meninos para aprenderem, porque nem sempre vão ter os pais ali do lado. Isso que o benefício da Ordem Demolei, né? A responsabilidade que a gente aprende, tanto nessas atividades quanto nas nossas reuniões, né? E dentro da Ordem Demolei, existe algo assim, tipo, secreto, algo que vocês realizam? Na verdade, não. Nós somos uma instituição discreta, mas secreto não. Até porque existem cerimônias que são abertas ao público. Por sinal, deixo todos os convidados para a próxima cerimônia que tiver aqui, para vocês virem, para vocês tirarem as dúvidas, quiserem perguntar a João Lucas o que é que acontece, às vezes ele pode estar tirando dúvida também, mas não existe nada secreto, mas sim, nós somos uma instituição discreta. Inclusive cerimônias lindas, né, que a gente realiza aqui, como por exemplo no Dia das Mães, a gente faz uma cerimônia em homenagem às mães, entregamos flores, Dia dos Pais. Tanto é que eu me recordo que a minha primeira cerimônia foi a da luz que a gente realizou no Dia das Mães. E eu, recém-iniciado, né, bem nervoso ainda, não tinha aquela, ainda estava tímido, mas fiz a cerimônia e isso é muito bom pra gente. E por sinal, minha primeira cerimônia também foi a das luzes que eu apresentei com o João Lucas. E desde então a gente virou realmente uma dupla aqui dentro da Ordem Demolei. Sempre que a gente ia se candidatar a alguma coisa, a gente sempre conversava um com o outro para saber o que é que você acha, e aí mandava um texto, como é que você acha, tá bom, eu falo assim, e desde então a gente virou super parceiro aqui dentro da ordem mesmo. A questão da comunhão entre os irmãos, né? E o que vocês diriam para um jovem ou uma pessoa, né, na idade de 12 anos que está com interesse de entrar na ordem? Bom, para esse jovem eu afirmo e digo que é uma mudança de vida. Como já teve no meu relato, no relato do João Lucas, que foi uma mudança para a gente na questão da timidez, da responsabilidade, do carinho ao próximo, realmente começar a respeitar, porque aqui todos nós nos tratamos como irmãos. Então, se um erra, a
gente não vai passar a mão na cabeça, mas a gente vai chamar, vai conversar e vai tentar resolver entre nós para não precisar expor. Então, tudo isso é uma questão de aprendizado para com o próximo. Com certeza, né? Infelizmente aqui na nossa cidade de Quaraci, né, o capítulo às vezes não acaba tendo uma boa impressão, né? Tem aquelas pessoas que têm aquela visão da ordem de Demolei como uma coisa ruim, como uma religião do mal, uma coisa até do demônio, do bode relacionada a isso. Então, é muito importante a gente estar falando que realmente é a ordem, porque quem vê assim nem imagina o quanto a gente faz pelas pessoas, pela sociedade, pelos meninos, e também a questão de que não tenha nada a ver com religião, né? Foi bom você tocar nesse assunto, porque essa questão de religião é uma coisa que nesse ano a gente está passando por um sufoco realmente para poder ingressar novos livros. Mas aqui cada um tem sua religião. Eu sou católico, João Lucas é frequentante da Primeira Igreja Batista, nós temos pessoas de outras religiões também. Então, a única obrigação que um Demolei tem é acreditar em Deus. Esse é o juramento que ele faz. Ele tem que acreditar em Deus. Se ele for ateu,